possa usar. Feche seus olhos em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, Pai, nós clamamos, pedimos a Tua presença, Pai, neste lugar. Preparado está o nosso coração, Jesus. Nós estamos em Tua presença, Pai. Estamos aqui na Tua casa, Jesus. Nessa noite nós estamos aqui, pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nosso coração está aqui, Jesus, dependente e rendido à Tua voz, a Teu clamor, Jesus, neste lugar. Usa, Senhor, a Tua filha como uma voz profética nesta noite, que nós possamos receber o rema da Tua parte, Senhor, que flua no nosso meio nesse lugar. Te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor possa atuar nos nossos corações. Toda a pressão do nosso coração, toda a distração, nós tiramos agora em o nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado neste lugar e que possamos sair daqui edificados, aprendendo com o nosso coração aquecidos pela Tua presença, pelo Teu fogo, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, jovens, amém. Nós vamos assistir um vídeo agora, nosso vídeo do início. Peço que vocês prestem atenção, Deus tem uma palavra para tocar vocês. O caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Senhor, levante uma geração de pessoas apaixonadas por Cristo, a fim de compartilhar o Evangelho por todos os lugares. Deus, assim como ocorreu em outros avivamentos, queremos ver milhões de pessoas vindo para o Seu reino. Pai, desejamos fazer parte dessa grande colheita. Usa-nos para que pessoas e mais pessoas sejam encontradas pelo Senhor, por nosso intermédio. Espírito Santo, enche-nos de compaixão pelos perdidos, a ponto de não conseguirmos mais viver sem compartilhar com eles o Seu amor e as Suas boas novas. Senhor, nos ensine a amar o próximo da mesma maneira que Jesus amou. Queremos ser os Seus pés e as Suas mãos aqui na terra. Amado Senhor, que uma ousadia sobrenatural caia sobre nós, que o Espírito Santo nos use para realizar curas, sinais e maravilhas, que os enfermos sejam curados e os cativos libertos. Declaro que em todos os lugares por onde formos, veremos a manifestação do reino de Deus com muito amor, poder e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Seguindo a nossa sequência de estudo sobre avivamento, hoje nós estaremos falando sobre avivamento no Brasil. E é muito importante nós entendermos qual é a origem, né, da nossa igreja, qual é a origem da Assembleia de Deus. E nós nessa noite vamos estar falando um pouco sobre isso. Na última rede foi comentado sobre o avivamento da Rua Azusa, né? E eu vou continuar. E eu quero dizer que quando esse avivamento se expandia e ele dominava toda a vida religiosa da cidade de Chicago, numa cidade próxima, no estado de Indiana, tinha dois pregadores, dois jovens batistas, né? Eles foram atraídos por esse acontecimento de Chicago e eles queriam saber o que estava acontecendo ali, né? E eles foram atrás desse avivamento. Eles creram e foram batizados com o Espírito Santo, né? Pouco tempo depois, esses jovens suecos, eles participaram de uma convenção de igrejas batistas, de um movimento pentecostal.
E o outro jovem também foi batizado com o Espírito Santo, Daniel Berg. E algum tempo depois, eles foram visitar outro pastor num culto numa cidade vizinha. E enquanto eles participavam daquela reunião, eles foram grandemente tocados pelo Espírito Santo e receberam uma palavra profética. Essa palavra veio em português, uma língua que eles nunca tinham ouvido antes. E falaram que eles tinham uma missão, né? Eles tinham que ir para um lugar que eles não conheciam. E, ao sair de lá, eles foram a uma biblioteca procurar um mapa. E eles queriam saber onde o Pará estava localizado. E eles descobriram que se tratava de um lugar no estado norte do Brasil. Depois que eles descobriram isso, eles se despediram da igreja, dos irmãos em Chicago, e eles foram... A igreja que eles congregavam levantou uma quantia de $90, que acabou só deixando eles irem para Nova York. E eles não tinham como atravessar o país, né? Eles chegaram a Nova York sem conhecer ninguém, sem dinheiro, e eles encontraram um negociante, e ele sentiu no coração dele que ele deveria dar essa quantia para esses jovens. E assim, ele colocou aquele dinheiro no envelope e mandou para esses 2 jovens, e assim eles atravessaram o país com $90, que era exatamente o preço das passagens deles para cá, para o norte do país. No dia 5 de novembro de 1910, os missionários deixaram Nova York num navio chamado Clemente. E nós sabemos que o nosso país era predominantemente católico. Amém? No dia 19 de novembro de 1910, eles chegaram aqui em Belém, e ninguém poderia imaginar isso, né? Que eles estavam para iniciar um movimento pentecostal que mudaria toda a história do nosso país. Eles não possuíam amigos ou conhecidos na cidade de Belém, então eles saíram sem rumo, acabaram comendo um pouco, provaram pela primeira vez a nossa deliciosa comida brasileira. E eles encontraram um jornal que dava o endereço de um pastor, o pastor metodista Nelson. E eles foram procurar esse pastor e contaram da profecia, né, de como eles tinham sido mandados da Suécia, dos Estados Unidos, para cá, para o Pará. E esse pastor abrigou eles, né, na igreja presbiteriana. E eles se mostraram imediatamente interessados em aprender o português, né? Esses jovens missionários vieram diretamente desse avivamento, vieram com o coração queimando. Então, eles tinham uma vontade, uma convivência diferente, uma vontade diferente de buscar o Espírito Santo. E muitos consideravam eles fanáticos, queriam censurá-los. Só que com muito esforço em aprender a nossa língua, eles começaram a se dedicar muito tempo em oração e não deixaram essas críticas abalarem eles. Depois de muito tempo pregando, questão de meses, várias pessoas começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo. E várias pessoas começaram a ser batizadas na igreja batista que eles congregavam. E aí começou o nosso verdadeiro avivamento pentecostal aqui no Brasil. Duas primeiras senhoras, chamadas Celina Albuquerque e Maria de Nazaré, foram batizadas. E ali começou todo o movimento. E numa quinta-feira de manhã, elas foram batizadas enquanto oravam. E outros não se dispuseram, não creram naquilo que estava acontecendo. E devido a esse rebuliço na igreja, devido a essa confusão, eles foram expulsos, não muito tempo depois de chegaram em 1910, e foram expulsos em 1911. E na mesma noite eles foram para
essa casa dessa irmã que tinha sido batizada. E ali eles começaram a congregar e transformar a casa, a residência daquela irmã, em uma igreja. E com mais ou menos 3 meses, eles já enchiam aquilo ali, trazendo muitas pessoas para aquela residência. Amém? Eu quero passar um vídeo que vai mostrar essa história de forma mais lúdica agora. No dia 5 de novembro de 1910, os suecos, batizados com o Espírito Santo em Chicago no ano anterior, a bordo do navio Clemente, deixaram a gelada cidade de Nova York com destino à quente cidade de Belém do Pará. Depois que alguns brasileiros subiram no navio, eles ouviram o idioma português. Aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado o irmão Adolfo Olding a pronunciar durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, em que Gunnar Wingren recebera a chamada de Deus para vir ao Pará. A missão dos nossos pioneiros iniciou-se a bordo entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos e tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo. Era o primeiro fruto de sua missão. Aportaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de um sol escaldante. Ao desembarcar na escadinha do cais do porto em Belém, uma profunda alegria invadia os seus corações. Logo, foram abordados pelos carregadores de bagagens, mas tiveram que declinar, pois tinham pouquíssimos recursos. Estavam, enfim, pisando em solo brasileiro. Cada um, então, pegou sua própria mala, olharam ao redor e decidiram acompanhar as pessoas que iam subindo em direção à cidade, confiando que Deus iria guiá-los. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários naqueles primeiros momentos, carregando suas malas e sentindo o sol a aquecer-lhe as roupas, grossas e pesadas, que usavam. Observavam as pessoas e tudo mais ao seu redor. Com surpresa, avistaram um pequeno restaurante. Estavam com muita fome e resolveram aproximar-se. Entraram e comeram pela primeira vez uma autêntica comida brasileira. Tudo muito diferente do que estavam acostumados. Animados e fortalecidos, seguiram sua caminhada avenida acima. Já exaustos pelo peso das malas e o calor da tarde, tiveram a grata surpresa de avistar um lindo parque. Caminharam em direção à sombra e sentaram-se em um banco. E ali mesmo fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhes era desconhecido, ao qual amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Nossos queridos pioneiros não tinham como imaginar o que Deus tinha preparado para eles. Ali estava a semente daquela que se tornaria a Assembleia de Deus do Brasil.
da qual hoje você faz parte. Glória a Deus, amém? Amém, gente. Entendendo a origem do avivamento pentecostal aqui no Brasil, nós vamos ver hoje algumas evidências de avivamento, né? E primeiro, antes disso, nós temos que reforçar o que é o avivamento, né? O avivamento, ele vem de você se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado. E o avivamento espiritual, ele nada mais é que uma intervenção divina para a igreja. E onde isso acontece? Isso só acontece quando um lugar, onde pessoas dão lugar, um grupo, uma cidade, quando uma igreja se volta para Deus e busca a sua presença, visando alcançar mudanças, amém? A primeira evidência que nós vamos falar hoje são sobre milagres, prodígios e maravilhas, amém? Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Atos 3. Amém, glória a Deus. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração às 3h. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e ser colocado ao lado de fora do templo, chamado Formosa, como era de seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. E o coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou te dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, ande. E com isso Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Amém? Então, os milagres, prodígios e maravilhas são uma condição, são um resultado do avivamento. E nós podemos ver que quando você é avivado, você recebe uma capacidade que você não tinha antes. Esses apóstolos eram como nós, eram pessoas comuns, e eles foram escolhidos, né, a dedo, e se dispuseram, o que é o principal. E quando você recebe uma capacidade que você não tinha antes para fazer milagres, prodígios e maravilhas, você pode mudar a realidade das pessoas ao seu redor, você pode mudar a realidade de um ciclo, você pode mudar a realidade do seu bairro, você pode mudar a realidade da sua cidade. Amém? Você pode libertar vícios, você pode ter experiência de falar em línguas e outras coisas. E esses acontecimentos, eles são confirmação da presença de Deus e da ação de Deus nas nossas vidas. Amém? Outra evidência do nosso avivamento é a pregação do Evangelho com ousadia. A pregação do Evangelho com ousadia, nós pentecostais, nós cremos que que Deus pode salvar as pessoas através da conversão. E é preciso, as pessoas não se convertem sozinhas, amém? É preciso que se pregue isso, para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer e conviver, ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. Amém? Então, o avivamento, ele é importante, mas ele é importante para a igreja. Amém? Nós precisamos usar o avivamento como ferramenta de evangelismo. Glória a Deus. Terceira característica, o avivado não tem medo. Amém?
Então, eu coloquei aqui 2 referências. Nós podemos ver ali Davi e Golias, né? Onde ele chega totalmente destemido, sem medo, para enfrentar um gigante e contando que ele já tinha matado um leão, mas quem acreditaria nele? Ninguém estaria ali para ver, né? E ele simplesmente confiou no Senhor, falou que iria no nome dele e confiou nisso. Então, o avivado, a pessoa que vive o avivamento, ele não tem medo. Amém? Nós também temos outro exemplo. Na última rede da Geração Eleita foi falado sobre os moravianos. E nós podemos ver isso como um grande avivamento, porque esses jovens, aqueles 2 jovens que foram, eles não tiveram medo. Contando a história, eles se dispuseram, eles quiseram ir como evangelistas, né, para aquela ilha, quiseram difundir a palavra de Deus e não foram aceitos. Então, eles simplesmente se dispuseram a ir como escravos, abrindo mão de todo o conforto que eles tinham, abrindo mão de tudo, sabendo que provavelmente a vida deles nunca mais seria a mesma. Eles se venderam como escravo para sempre, e só para poder tocar vidas, né? Por amor a vidas, por amor ao Evangelho. E ali eles se dispuseram a pregar e a ir como escravos. E o senhor da ilha, né, que os aceitou como escravo, falou que não pagaria nem a passagem para eles irem. Então, até isso eles tiveram que custear. Amém? Então, que nós possamos ser avivados e não ter medo, assim como esses jovens. Amém? Terceira condição para um avivamento: uma busca profunda e intimidade com Deus, uma experiência espiritual mais profunda. O avivamento pentecostal, ele nos mostra que nós não podemos viver uma vida cristã rasa, uma vida cristã de rituais. Nós só chegarmos aqui vivendo comodismo, nos acomodarmos com 10, 5, 15 anos de crente, chegar aqui na igreja e viver na rotina, pegarmos a nossa Bíblia e acharmos que isso vai... Pegarmos a nossa Bíblia somente aqui e acharmos que isso vai fazer uma diferença. O avivamento nos mostra que isso é diferente. Para buscarmos, para sermos a diferença, nós precisamos perseverar no Evangelho. A vida cristã, ela é como uma maratona, é uma caminhada, que não adianta você chegar e sair correndo no início, como se no início da semana você fosse lá, lesse várias horas, mas ela é sobre perseverança, ela é sobre hábitos, e é como um muro sendo construído dia após dia. É como uma maratona que não importa se você sair disparado todo dia, sair disparado antes e acabar cansado pelo caminho, desistindo depois, mas é sobre fazer com constância todos os dias, amém? Então, o avivamento, ele vem de uma experiência espiritual mais profunda, né? Uma intimidade com Deus, uma caminhada. E nós temos como referência também dos nossos sobre constância, William Seymour, que ele não desistiu de buscar esse batismo, né? Como a Kate estava fazendo as perguntas, acho que todos lembram, ele orava por 5 horas por dia, pedindo todos os dias. Eu nem consigo imaginar como seja orar 5 horas por dia. E ele não recebendo isso, não achando o suficiente, aumentou para 7 horas diárias de oração e continuou perseverando no objetivo dele, que era ser batizado com o Espírito Santo. E ele orou, ele perseverou por anos. E quantas vezes nós não queremos as coisas fáceis? Eu não falo somente de batismo, mas eu falo sobre metas, propósitos, bênçãos, que nós recebemos profecias, nós queremos algo muitas vezes e nós nos chateamos, nós oramos uma semana e já, Senhor, cadê minha resposta? E, Senhor, eu estou orando tanto e o Senhor não me responde nada. E como
Deus espera tantos anos, às vezes, para nós nos voltarmos para Ele, e nós queremos ser imediatistas, nós queremos as coisas logo, amém? Glória a Deus. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos transformamos em uma nova criatura. E é natural, devido à rotina, nós nos dispersarmos a isso. Mas é importante nós não agirmos mecanicamente, como eu disse anteriormente, né? Nós não deixarmos cair nisso. E em Apocalipse 3:1, nós entendemos que em Sardes, nós tínhamos uma igreja que sabia o que estava acontecendo e se convidou ao arrependimento. Amém? Então, como o avivamento acontece? Nós devemos individualmente buscar isso antes de buscar em coletivo. Isso deve começar no coração de cada um. E não nos impede que nós não buscarmos isso em grupo, em uma coletividade. Mas um coração genuinamente atraído, ele leva as pessoas ao redor a se motivarem a buscarem também. Alguns dias atrás eu estava escutando uma pregação de um pastor que fazia uma espécie de convento, e ele falou que ele estudava e, nossa, ele era realmente muito bom nos estudos, mas ele não buscava isso. E lá eles tinham uma sala de oração e a sala não era frequentada por ninguém, né? Era um momento que era para ser ali de dedicação ao Senhor, um momento de devocional, e não era frequentado por ninguém. E ele começou ali, uma senhora questionou ele aleatoriamente, né? E não foi aleatoriamente, foi a voz de Deus. Questionou ele como estava, que as notas deles estavam boas, mas como estava a vida dele espiritual. E ele começou a meditar nisso, né? Primeiro ele se chateou com esse questionamento, né? De quem é essa senhora para pensar, para questionar minha vida, minha intimidade com Deus. E depois ele começou a frequentar essa sala, e todos os colegas que estavam convivendo com ele, fazendo o mesmo tipo de estudo, né? Começaram a frequentar também. E em 3 meses a sala estava completamente lotada, não tinha mais espaço. E ele passou a ansiar por isso, passou a ansiar com essa oração como se fosse a melhor parte, a parte mais feliz do dia dele. Amém? Então, que nós possamos nos avivar para tocar as pessoas ao nosso redor, para que nós possamos influenciar, né, em qualquer esfera da nossa vida, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua academia, em qualquer lugar que vocês forem, que o seu avivamento possa fazer as pessoas se espelharem em você, assim como nós devemos ser espelhos de Cristo. Amém? Nós falamos sobre como buscar o avivamento. E um dos primeiros pontos é arrepender-se. Amém? Então vamos em Isaías 59:12. Agora eu peço que vocês abram. Mas as vossas inquiedades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Em todos os casos de avivamento, na história, nós podemos ver que o pecado, ele nos separa do Senhor. Então, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento com máscaras. Não existe avivamento sem uma verdadeira revelação, sem um verdadeiro arrependimento com o Senhor. Então, para nós realmente sermos tocados do Espírito Santo, nós não podemos ter
nenhum pecado de estimação, nós não podemos estar sujos, amém? É necessário nos arrepender e tirar do nosso coração tudo aquilo que não influencia ao avivamento, tudo aquilo que nos influencia a nos afastar do Senhor, amém? O segundo ponto é conhecer a palavra. E como foi dito, não tem como ter um relacionamento com Deus sem um conhecimento da palavra, sem uma leitura bíblica diária, sem um devocional. Então, nós precisamos adquirir o hábito não somente de ler, mas o hábito de orar e buscar mais materiais para que nós possamos nos aprofundar no Evangelho. Pois sem intimidade não se pode chegar a Deus. E quando nós estivermos fortalecidos, vem o ponto mais importante, né? Que é servir a Deus. Então, se você deseja passar por um avivamento, nós não podemos só aprender a ficar estudando sobre isso, mas nós precisamos nos buscar a servir, né? E em Gálatas 22 está escrito como devemos viver, com amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Nós não devemos vir fazer as coisas aqui só por obrigação ou porque isso virou uma rotina, mas nós devemos servir a Deus, servir ao nosso próximo com um sorriso no rosto, com amor, porque isso é amar a Deus. Amém? Amém? E para finalizar, nós devemos orar. Como eu acredito que todos aqui já estejam orando, nós devemos orar pelo avivamento, porque Deus deseja transformar não somente a vida dos seus filhos, mas Ele deseja fazer um grande reboliço nessa nação. Ele deseja tocar em cada alma que precisa ter correntes libertadas, precisa ser libertada de vícios, precisa ser retirada do fundo, seja lá onde quer que estejam. E nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, deixar a peteca cair, não podemos desanimar se desse momento demorar. Nós temos que lembrar que o tempo de Deus, ele é diferente e ele tem um propósito para cada momento que nós estamos, ele tem um propósito para cada coisa que nós estamos fazendo. E ele vai avivar o nosso espírito na hora que nós estivermos prontos. E nós não podemos parar de buscar. Só Deus, às vezes nós achamos que nós estamos prontos para assumir alguma coisa, para receber algo, para receber um dom, mas só Deus sabe, porque nós não recebemos aquilo. Então nós devemos perseverar nas nossas orações, na nossa constância, na nossa intimidade com Deus a cada dia, para que Ele nos entregue isso. Amém? E esse avivamento chegará. Glória a Deus. A paz do Senhor, jovens. Palavra abençoada, né? Sobre avivamento. Nós aprendemos um pouco sobre a história da Assembleia de Deus, como os primeiros missionários, eles chegaram aqui para anunciar o Evangelho, né? Vieram tocados através o Espírito Santo tocou os seus corações, transformou aquelas vidas e eles vieram aqui para o Brasil para anunciar as verdades. E olha só, nós somos fruto desse avivamento que aconteceu aqui. Tá? Vamos orar pela vida da Léuri, que Deus continue abençoando cada vez mais ela, que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, abençoada. Essa palavra, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, Pai. Senhor, nós sabemos que nós precisamos, Pai, cada vez mais, Senhor, buscar a Ti, buscar a Tua face, buscar, Senhor, para que o Senhor venha avivar a Tua obra no meio da nossa igreja, no meio dos jovens da nossa igreja como um todo, Pai. E no nosso Brasil também, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor tem trazido, Pai, esse despertamento, Senhor, e trazido a importância, Pai, de nós buscarmos a Ti em oração, nós buscarmos a Ti, a Tua presença,
presença, Senhor, nós buscarmos que o Senhor esteja conosco sempre, Pai, e que Tua presença seja real nas nossas vidas, Senhor. Nesse momento nós apresentamos, Senhor, a vida da Léury. Senhor, que o Senhor continue abençoando cada vez mais a vida dela, Senhor. Que ela venha sempre anunciar as suas verdades, Senhor. E que ela venha sempre ser avivada pelo Teu Santo Espírito de Deus. É o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vimos aí, né, jovens, a importância de nós buscarmos este avivamento, tá? Não é nenhum crime você tá buscando avivamento, porque o avivamento é para nós, é para hoje, é para a nossa igreja. Amém? Imagine-se, jovens, na sua escola, como Deus impacta aqueles jovens ali, se você dispor o seu coração a buscar cada vez mais o Senhor, Ele pode lhe usar naquela escola, pode usar na faculdade, pode usar aonde você estiver, tá? O avivamento começa no seu coração, em você. Mas para isso nós temos que buscar. Tem até uma música que a gente canta aqui, mas eu esqueci, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos clamar por avivamento. Avivamento. E quando nós estivermos lá no céu, nós estaremos na presença do Senhor, avivados na presença do Senhor. E enquanto nós estivermos aqui, vamos continuar clamando: Senhor, aviva a Tua obra, aviva os jovens da nossa igreja, aviva a nossa igreja, aviva a liderança, que nós venhamos anunciar o Evangelho para onde nós formos. Esse é o objetivo. Amém? Não vamos desistir. Não vamos desistir. A Léury falou um ponto interessante. Não vamos desistir. Evan Roberts orou por 13 anos. Já pensou? 13 anos ficaram orando por avivamento. Senhor, aviva, aviva, aviva. 13 anos. E depois, quando ele tinha 26 anos, ele pôde ver com seus próprios olhos Deus atuando no país de Gales. Olha só. Se você estiver orando ao Senhor, Senhor, aviva o Brasil. Eu não quero mais ver o Brasil como um país corrupto, um país que a prostituição impera, que o crime impera. Eu quero ver o Brasil adorando ao Senhor Jesus Cristo. E olha, e Deus, Ele responde às nossas orações. Basta nós clamarmos com fé e com confiança. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração final, tá? Com o nosso líder da área 60 de jovens, irmão Luiz, tá bom? Foto. Tá. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Venham para cá logo, jovens. Vamos fazer um círculo aqui. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer principalmente por mais um dia em nossas vidas, pela palavra ministrada, Pai, por tudo aquilo que Tu orientou os nossos corações, que a Tua palavra venha para transformar as nossas mentes, mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar e agir, Senhor Deus, para que sejamos melhores representantes Teus aqui na terra, Senhor Deus. Que o avivamento no nosso coração, Pai, comece cada dia com oração, cada dia, Senhor, com a leitura da Tua palavra, cada dia com dispor de fazer aquilo que Tu queres e fazer aquilo que é possível para nós, Senhor Deus, porque o que é impossível está em Tuas mãos, Senhor. Transforma as nossas mentes cada vez mais, Senhor, a mente de cada um, de todos os nossos jovens, para que eles sejam cada vez mais vivo, Senhor, vivo na Tua presença, e que as ações deles sejam transformadoras para outros jovens também, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está presente aqui, pelo nosso visitante, pela nossa visitante, Senhor, abençoe de forma grandiosa ela, sua família, todos aqueles que estão em sua volta, que a Tua palavra, Senhor, que
foi hoje no coração dela, Senhor, seja para que ela seja também modificada e que seja uma semente plantada, Senhor Deus, uma semente plantada, porque só Tu tens o poder de fazer isso germinar em nossos corações, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um de nós. Que Tu purifica em nome de Jesus e aviva-nos através da Tua palavra. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém.